O vídeo de hoje tá, assim, sensacional. Por que que ele tá sensacional? Porque hoje eu vou trazer pra você o primeiro pilar, a base da meta infalível. Então, assim, não tem como você começar sem isso. Se você começar sem isso, já começou errada, não vai dar certo. Então, esse vídeo, ele é aquele vídeo pra você não desgrudar. É um vídeo rápido, de consumo rápido, com um ouro incrível. Fica aí, tá? A base da meta infalível. Eu vou te explicar o que é essa base e vou te dar 2 exemplos que acontecem assim muito mais do que você pode imaginar. Se não acertado aqui, assim que eu queria. Vamos lá. A meta não pode ser negativa. Toda meta infalível e bem-sucedida, ela precisa ser positiva. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E de que formas você, sem perceber, acaba criando uma meta negativa e isso vai impactar diretamente no seu resultado. Presta bastante atenção. Eu vou usar um exemplo meu, que eu passei em 2017, tá? E que fiz até um Reels, tem pouco tempo, no meu Instagram falando sobre isso, e eu tive um monte de gente falando comigo no direct. Então eu resolvi usar esse exemplo, porque é um exemplo que muita gente passa, tá? Eu sei o quanto é difícil e que normalmente esse exemplo é batata que você vai usar uma meta negativa e vai cagar tudo. Vamos lá. Em 2017, eu descobri um nódulo muito suspeito na minha mama quando eu tava fazendo os exames de rotina, tá? Aí a minha médica, eu tinha descoberto no ultrassom, aí minha médica me mandou pro masto. Quando eu cheguei no masto, eu tava na recepção e eu me lembro que eu abri a Veja Rio e tinha uma entrevista daquele mastologista mesmo pra revista da Veja Rio falando sobre o câncer de mama. E ali ele falava de vários fatores que faziam parte da vida da mulher, que aumentavam a possibilidade dessa mulher ter câncer. Um desses era o cigarro e eu era fumante. Então, quando eu li aquilo, veio um caminhão de culpa na minha cabeça. Eu falei, cara, eu fumo, então eu tô aumentando a possibilidade de eu ter um câncer de mama. Uma porcentagem a mais por eu ser fumante, uma coisa que eu mesma provoco. Eu fui tomada pela culpa, eu fiquei muito triste naquele momento e falei, eu preciso parar de fumar. Bom, o que acontece? Vamos olhar esse exemplo aqui que você vai me entender. Qual seria a minha meta naquele momento? Parar de fumar. Então ali eu estava engajada em não fumar mais. Eu não quero mais fumar. Essa foi a minha frase carro-chefe para decidir parar de fumar, tá? A gente tá indo pro termo técnico do negócio, tá? Foi assim que mexeu na minha cabeça. E por que eu queria parar de fumar? Porque eu não queria morrer. Vamos falar a verdade? Eu tava com medo de estar doente e de morrer por consequência dessa doença. Por isso que eu queria parar de fumar. E qual foi o primeiro sentimento que eu tive naquele momento? Qual foi a primeira emoção que me veio? Medo e, como eu falei pra vocês, um caminhão de culpa que caiu na minha cabeça. Então perceba, eu não queria mais fumar, eu estava cheia de medo e de culpa. Foi isso que passou pela minha cabeça naquele momento, tá? Foi isso que aconteceu. Aí eu decidi parar de fumar. Na verdade, não usei isso como base, mas vamos que eu tivesse usado medo, culpa e eu não quero mais fumar como base. Minha meta seria completamente negativa. Dos dois aspectos. Na ortografia, né, que se eu pegasse um papel para escrever ali a minha meta, seria eu não quero mais fumar. Então, dentro desse lugar do escrever ali, quando eu falo eu não quero mais fumar, o meu cérebro ele não compreende esse não. O cérebro ele compreende ações, como se fosse um mapa mental. Se eu falo assim, eu não quero mais fumar, obviamente me vem o cigarro na minha mente, né? Então, a imagem que eu faço é de um fumante, certo? Então esse não, ele não sabe que é negativo. Se eu falar pra você agora, não pensa numa uva roxa, eu tenho certeza que você pensou. O seu cérebro ele não vai entender que ele não tem que pensar, né? Ele vai entender a execução em si. Então,
ali é como se eu anulasse o não e fosse para o fumar. Seria o primeiro lugar onde a minha meta, ela se enquadraria numa meta negativa. Então, já comecei cagada por aí. Agora, vamos para o aspecto psíquico do negócio, tá? Então, além da meta ser negativa no aspecto ortográfico, ela era uma meta embrulhada num papel de culpidor, né? Eu tava com medo, eu tava com dor, eu tava com culpa, eu tava ali mergulhada em sentimentos que me levam para um circuitinho do meu cérebro, lá processado na minha medula cerebral, que é um lugar que eu não quero acessar na hora que eu quero fazer uma meta infalível, uma meta que não me permita procrastinar, que é o circuito da ansiedade. Então, toda vez que a sua meta ela é baseada em sentimentos como culpa, medo, ela vai acessar, ela vai pelo caminho da ansiedade. E se você acessa o circuito da ansiedade para você traçar uma meta, cagou de novo. É uma meta negativa, vai tudo por água abaixo, você não vai conseguir alcançar. Então, gente, presta muita atenção nesse meu exemplo, porque ele é um clássico para você entender que a meta precisa ser positiva, tá? Logo, começaria muito bem, não fumaria com medo, né? Mas depois, num determinado momento, o prazer que eu senti em fumar, né? Porque se você fuma, embora não seja uma coisa boa, mas você faz porque você tem um ganho nisso, tem um prazer nisso. Então, o que ia acontecer comigo? Com o tempo, esse prazer ia se sobrepor ao medo e ia voltar a fumar. É isso que acontece. Então, não seria uma meta disciplinada, não seria algo constante. Eu ia, com certeza, voltar a fumar e isso me causaria muita frustração. O que aconteceu? Foram os lugares que eu acessei. Você vai aprender a acessar também. Você vai aprender a pegar uma meta que começa dessa forma negativa e você vai aprender a colocar essa meta no positivo e fazer uma base forte para ter uma meta disciplinada e alcançar seus objetivos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai mexer nesse lugar ortográfico. Eu não quero mais fumar. Não, gata, sai daí. Você vai colocar essa meta no positivo. Então, sempre colocar elementos positivos naquilo que você determinar lá no caderninho. Gente, o caderninho é importante. Vou repetir pra você. Tua cabeça tá cheia de coisa. Você tá pensando nos boletos, na criança que você tem que levar pra escola, no projeto do seu trabalho. Traz pro papel. O papel, ele é fantástico. Ele acessa um campo de visão, o que faz com que você materialize aquilo que você quer alcançar. E também, principalmente, ele tira essa sobrecarga mental. Tá bom? Caderninho, caderninho, caderninho. Voltando. Nesse lugar onde você vai mudar a ortografia, você tem que trazer a meta pro positivo. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero ter hábitos saudáveis. Eu quero transformar a minha vida através dos meus hábitos. Entendeu? Isso traz um ar de responsabilidade. Porque para pensar comigo, se é uma meta, é porque é uma coisa que você não conseguiu fazer ainda, né? E se você faz, é porque você tem ganho. Foi o que eu falei antes. Tem prazer no fumar. Você fuma porque você sente uma coisa muito boa quando você fuma. Eu fumava e eu achava que eu estava fazendo uma coisa que super me aliviava e me deixava relax, me deixava bem para lidar com a minha ansiedade. Então, o que acontece? Quando você coloca como meta que você quer parar de fazer uma coisa que pra você é uma coisa que você tem ganho, é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, que libera uma dopaminazinha que boa pra você, te dá prazer, logo você vai entrar num lugar de ansiedade. Não tem como você não entrar. Por que eu vou parar uma coisa que eu gosto? Então você não engaja teu cérebro, você vai acabar caindo nesse lugar de procrastinação, vai desistir, não vai ser constante. Então, exatamente por isso, você tem que trabalhar aquilo que você deseja dentro de um lugar positivo. Então, não é parar de fumar, é transformar os seus hábitos, tá? E como que eu saí, né, aí no psíquico, desse lugar de medo para um lugar de propósito? O que eu fiz? Eu transformei a meta positiva ali por pegar o meu medo e ver o que tinha de bom e de propósito, de querer, de quentinho no coração dentro do meu medo. Então, o que estava acontecendo ali comigo? Eu estava com medo de quê? De morrer. Eu estava com medo de quê? De estar doente. Por que aquilo me deixava
tão amedrontada. Agora você vai ver que viradona de chave. Porque eu queria ter mais um filho. Eu queria viver mais. Por que eu queria viver? Gente, são as perguntas que você está se fazendo que vai fazer você entrar lá no profundo do desejo. Então você sai do lugar do medo para ir para o lugar do desejo. Daquilo que é bom, que é gostoso e que faz com que você se mantenha ali constante, porque é algo que envolve propósito de vida para você, tá? Então eu queria ter outro filho, era uma coisa que eu queria muito. Eu queria viver mais, porque eu estava no meio de um processo de visto, né? Eu estava ali realizando um sonho da minha vida. Eu sempre quis morar num país de língua inglesa e eu estava num processo de visto para poder morar em Sydney, na Austrália. Então, eu queria muito ir para lá. Era um desejo, assim, que aquecia meu coração naquele momento. Era o meu porquê. Então, ali naquele momento, quando eu comecei no caderninho a explorar o meu propósito, o meu querer, ali estava tudo aquilo que fazia com que o meu coração ficasse quentinho, que me fazia ter garra, ter ação, sabe? Me manter ali disciplinada e constante nos meus objetivos. Então, a dor me fez acessar, através dela, eu cheguei no meu porquê, no meu pra quê, no meu porquê. Então, quando eu chego nesses lugares, eu chego num diamante maravilhoso. Por quê? Porque é ali que eu consigo fazer a base perfeita da meta infalível, da meta que você não procrastina. Então, vamos lá, vamos voltar. Tem esse efeito. Eu voltei lá e refiz a minha meta completamente positiva. Eu quero ter hábitos saudáveis para eu viver mais, realizar o sonho de ser mãe novamente. Ter minha segunda filha que eu queria tanto, que hoje já tá aí com 4 anos, danadinha. Para eu poder ir para a Austrália, viver num país de língua inglesa, que é uma coisa que eu sempre quis. Ó, tô me arrependendo só de contar isso para vocês. Então, eu peguei lugares que acessavam ouro pra mim, coisas inegociáveis, meus propósitos, meus valores. E ali eu dei uma base, eu dei uma força, é como se você apertasse aquele botão turbo, sabe? Velozes e Furiosos, que o carro vai... Foi ali. Ali. E ali eu consegui parar de fumar. Ali não tinha ninguém que me fizesse voltar a fumar. Então foi a base sólida de uma meta infalível. Essa meta precisa ser positiva. Então, trabalhe a positividade na sua meta, do jeito que você fala dela, do jeito que você escreve ela, né, no ortográfico, e também no psíquico, aqui na sua mente, acessando suas melhores emoções. Toda meta baseada em medo, em culpa e em dor, ela vai ser procrastinada. Você não vai se manter constante. Eu sei que você quer uma meta infalível, eu sei que você não quer mais procrastinar. Eu sei que você quer falar uma coisa, fazer ela, chegar lá no resultado. Então, começa pela base bem fundamentada. Meta positiva. Transforme a sua meta em algo que dá aquele quentinho no coração. Coloca propósito de vida, coloca desejo, coloca o caminho que vai pelo lado da gratificação e da recompensa. Se você for pelo lado da ansiedade, não adianta. O que o cérebro vai fazer? Isso é demais pra mim. Quê? Medo de morrer? Não. O quê? Não vai poder ter um filho que ela tanto quer realizar o sonho. Não, é muita dor junta. Peraí, vamos ver uma coisa aqui pra deixar, tirar ela, salvar ela. Ó, já foi pro modo sobrevivência. Ela precisa sobreviver, isso é muita dor pra ela. Peraí, qual foi a última vez, deixa eu olhar aqui ao cérebro, a última vez que ela se sentiu super relax, com o maior prazer? Foi aquela vez que ela comeu aquele doce. Bora comer um doce, Carol. Bora pra Netflix, Carol. Pega o celular, vai, rios. Procrastinação. Deu pra entender? Cérebro é seu amigo, só que ele tem um jeitinho de funcionar. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no meu canal que se chama assim, Procrastinar e Ansiedade, com a relação que elas têm. São melhores amigas e eu exploro isso bem profundo nesse vídeo. Acabou esse aqui? Corre lá e assiste ele que você vai gostar muito. Então, é isso, gente. A meta precisa ser bem feita. E para você fazer uma meta infalível, a base é uma meta positiva. Meta baseada no negativo não rola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários. Eu amo ler os comentários. Se fez sentido pra você, como que foi? Se você já passou por isso, conta, vamos conversar, tá
tá bom? Um beijo pra você e eu te espero também nas minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, tô lá firme e forte, @eu sou Carol Cunha. Um beijão.